Amém. A graça e a paz, igreja. Amém. Glória a Deus, o privilégio de estar aqui. Eu creio que o pastor Luiz Hermínio, com a graça que Deus tem dado, ele pôde expressar exatamente o que nos une. O que nos une é um propósito e não interesses. Eu creio, queridos, que eu estava até dizendo há pouco para o irmão, você não pode servir uma pessoa com a mão se você não servir primeiro com o coração. Antes de chegar nesta casa para servir com as mãos, com os talentos, Deus me fez servir ao pastor Luiz Hermínio com o coração. Eu amo o pastor Luiz Hermínio. E sabe o que eu aprendi, queridos? Ontem eu me senti muito constrangido. Quando subi, eu cheguei de viagem, o pastor Vitor já estava pregando, e eu esperei ele terminar de pregar para subir, e quando eu subi, eu fui recebido de uma maneira tão amorosa pela equipe de governo dessa igreja, tão amorosa, que nem na minha igreja sou recebido com tanto carinho pela minha equipe. Isso me constrangeu, porque não é a aliança do Djalma com o Luiz Hermínio, mas é a aliança que Deus tem nos dado como propósito ministerial. Eu amo a equipe de governo desse lugar, eu amo os pastores dessa casa, e eu quero fazer essa declaração pública no mundo espiritual. Nós temos uma aliança. A minha aliança não é com o Luiz Hermínio. Minha aliança começou com o Luiz Hermínio. Eu comecei vindo nesta casa para pregar. Agora, nos últimos tempos, eu vim para cá e falei: Senhor, o que o Senhor quer? Ele falou assim: eu quero que você ame aquela casa. Só que o amor, algumas vezes, ele também se manifesta quando você orienta a respeito de alguns assuntos difíceis. E eu fiquei me perguntando por que a gente tem que ir para a convenção só para apanhar. Sobe um, bate um cadinho, sobe outro, bate um cadinho, sobe outro, bate um cadinho. Eu perguntei para Deus hoje de manhã: por que o Senhor quer isso? Ele falou assim: porque você não morreu ainda o suficiente. Então precisa continuar morrendo, um cadinho, mais um cadinho, mais um cadinho. Entretanto, é com o coração cheio, lotado de amor, que eu quero dividir com você algo que Deus colocou no meu coração. Normalmente, quando você vem para uma conferência, é prudente para os pregadores você compartilhar uma mensagem que você já domina ela. De repente, uma boa mensagem que você pregou em algum lugar, né? É assim que a gente faz, né? Prepara o melhor sermão, aquele que você já domina ele, e você então, a fim de facilitar a apresentação, você prega aquela mensagem. Mas eu estava hoje de manhã conversando com o apóstolo Hermínio, aquilo que Deus colocou no meu coração para esse lugar, para essa manhã, é pão fresco. Eu não sei quantos de vocês gostam de pão fresco. Eu moro do lado de uma padaria. E normalmente às 6 horas da manhã sai a primeira fornada de pão. E esse é o horário que eu acordo. E aquele cheiro do pão começa a entrar nas minhas narinas, nas minhas entranhas, e eu começo a comer com o nariz. Né? Até que eu vou à padaria em torno de 8 horas, aí eu de fato tomo posse do pão e como ele. Né? Mas a gente começa a comer com os olhos e com o nariz. E nessa manhã o que Deus tem para esse lugar é pão fresco. Eu não preguei isso ainda. É algo para mim e para você nessa manhã. Então eu não pretendo ser eloquente. Eu pretendo simplesmente ser um mensageiro daquilo que Deus tem para fazer. E eu quero que vocês abram o coração para ouvir um irmão falar, e não um pregador. Eu quero que vocês abram o coração para que vocês possam ouvir aquilo que eu ouvi e fui incumbido simplesmente de transmitir à igreja. Então eu não venho com um sermão bonito, eu venho com uma palavra que coube no meu coração, coube primeiro da minha vida, né? E agora eu quero dividir com você. Quem sabe também não vai caber na sua vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo de número 8. A partir do versículo 31, assim diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus. Preste atenção, o público a quem Jesus estava se dirigindo.
mas aos judeus que haviam crido nele. Está falando de gente convertida. Ok? Não está falando dos fariseus, não está falando daqueles que se opunham a ele. Essa mensagem era para gente convertida. Essa mensagem era para a igreja, a nova igreja, que já estava próxima a entrar uma nova aliança. Né? Então, assim, ó, então, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Isso é só para crente. Se vos permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade. Está falando para crente. E a verdade vos libertará. Crente precisa de libertação? Responderam-lhe, pois, somos descendentes de Abraão, a presunção. Jamais fomos escravos de alguém. Como pode dizer, sereis livre? Sabe como é que eu entendo isso aqui? Eu estou meio confrontando Deus. Você está pensando que eu sou escravo? Nós somos descendentes de Abraão. Como é que você fica falando, sereis livre? Eu não sou escravo. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete um erro, eu gosto da palavra pecado com a palavra erro, porque a palavra pecado ela se tornou uma religiosidade muito grande, e às vezes nós não separamos o pecado capital, né? O sexo ilícito, a pornografia, e a gente bate muito nesses pecados, nos grandes pecados, quando na verdade o pecado é um erro, não importa se ele é grande ou pequeno, continua sendo pecado. É muito fácil condenar pessoas, apontar dedos para pessoas que supostamente foram pegos em pecados capitais. Mas para mim o pior pecado é aquele que está oculto dentro da gente, e a gente não é capaz de confessá-lo. É esse que consome a gente, é o câncer que não se manifesta. E Jesus está falando para esse tipo de gente, que tinha facilidade de mostrar e até se eximir de pecados que publicamente a gente fala, de repente as mentiras grossas. Ele está falando sobre pecado, e pecado é pecado. Não importa se ele é grande ou se é pequeno, se ninguém o viu, mas ele existe, ou se foi descoberto. Ele está dizendo assim, em verdade vos digo que todo aquele que comete um erro, a palavra pecado é a palavra errar o alvo, amartia, todo aquele que comete um erro é escravo do seu erro. O escravo não fica para sempre em casa, mas o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente. Queridos, se pois o filho vos libertar, não aparentemente. Se pois o filho vos libertar, nós somos convertidos, mas não somos libertos, muitos de nós. Nós somos escravos. Escravos de pequenos erros imperceptíveis. Pequenos erros que aos nossos olhos, por não ser de conhecimento público, nós podemos conviver com ele. Eu costumo chamar dos pecados de estimação. O meu pecadinho, que eu consigo levar a ele. Jesus está dizendo assim, todo aquele que comete um erro, mesmo não sendo grosseiro, brutal, mas comete um erro, é escravo desse erro. E ele diz assim, a única maneira de você ser verdadeiramente livre, não é proclamando a descendência de Abraão. A única maneira de você ser verdadeiramente livre, é quando o Filho te libertar destas pequenas coisas que te escravizam e até hoje você não quis admitir. Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva, verdadeira, eficaz, penetrante, uma espada de dois lados, que corta quando falamos ao coração daqueles que ouvem, mas também corta quando falamos ao nosso próprio coração. Dai-nos um coração igual ao teu. Leva-nos a uma dimensão tal que não sejamos somente um proclamador das verdades, mas sejamos pessoas que vivem a verdade que proclamamos.
Leva-nos, Senhor Deus, a experimentar na nossa vida aquilo que pregamos para que os outros vivam. Leva-nos a olhar e a nos examinar. Eu creio que é isso que o Senhor instruiu a Paulo, dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Dai-nos, ó Deus, um coração simples, genuíno, verdadeiro, disposto a sondar a nós mesmos e termos o coração do salmista que diz: sonda-me, Senhor, e olha para mim, e se descobrir em mim alguma coisa que não te agrada, sonda-me, Senhor, tu conheces o meu coração, e se por acaso alguma coisa não te agrada, desvenda-me, mostra-me, desnuda-me, para que o Senhor possa fazer em nós, ó Deus, aquilo que verdadeiramente vale a pena. Eu sei que existe um grande avivamento do Senhor prometido para a nossa geração, mas como viveremos esse avivamento, tentando lidar com estas pequenas coisas, que dentro de cada um de nós está nos consumindo, nos escravizando, embora tenhamos discurso de livres, somos escravos, porque a tua palavra diz que todo aquele a quem se presta obediência, desse se torna escravo. Ajuda-me, Espírito Santo, nesse tempo, a dividir o meu coração com aqueles que ouvem, e ajuda aqueles que ouvem a abrir o coração para ouvir o que o Senhor tem para falar. Nesta manhã eu entro no mundo espiritual e eu dou uma ordem ao inferno, que você está proibido de distorcer esta palavra, você está proibido de roubar esta palavra, e você está proibido de sufocar esta palavra, em nome de Jesus. Eu declaro que essa palavra, ela vai cair numa terra fértil, eu declaro que essa palavra vai cair em corações adubados, preparados dessa manhã, para que essa palavra possa, Senhor Deus, genuinamente cair, não como uma boa palavra, não como uma bela palavra, não como uma palavra nova, mas como uma palavra para mim, para o meu coração, para a minha vida. Que nesta manhã, Senhor Deus, o Teu Espírito nos ajude a entender verdades que não queremos assumir. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Sabe, queridos, eu tenho descoberto que nós somos mais escravos do que nós pensamos. Eu tenho descoberto que, quando Jesus dirige essa palavra aos fariseus, eles tinham uma imagem de si mesmo como pessoas livres. Eles até atribuem a filiação a Abraão, como se esse ato de ser filiado a um grande ministério, o ministério de Abraão, fosse a condição de liberdade. A tua liberdade não está ligada a quem é seu pai espiritual, a tua verdade está ligada ao que você é diante do grande pai espiritual de todos nós. Não é que placa você carrega, qual a bandeira que você levanta. O que nos torna livre, queridos, não é aonde estamos filiados. O que nos torna livre é aquilo que nós conquistamos em Deus, e o quanto do caráter de Cristo já existe dentro de nós, porque ministério não liberta ninguém. Eu acho interessante alguns discursos, quando algumas pessoas saem das igrejas históricas e se libertam. Esses dias eu estava com um pastor, e ele durante muito tempo serviu uma estrutura, e ele teve uma frase que me chamou muita atenção, porque ele serviu por muitos anos, e depois de ter saído, ele usou a seguinte expressão, falou para mim: pastor, a vida fora da caverna. Ele estava dizendo que onde ele estava era uma caverna, mas que agora a vida é fora da caverna. E eu falei para ele: querido, você acha que o fato de ter saído de uma estrutura te faz livre? Pode te fazer livre do tacão de um homem, mas a verdadeira caverna não é aquela a qual nós entramos, é aquela que está dentro da gente, que precisa tirar. É de onde nós precisamos sair, de dentro, e não nós precisamos sair de fora. Tem muita gente que saiu de estruturas que são cavernas, mas continua com caverna dentro de si mesmo.
Eu amo esse ministério, Mevan, é o meu ministério, é a minha igreja, aqui é a minha igreja. Mas o Mevan não liberta ninguém. O Mevan pode ser um facilitador para te tirar de um lugar onde você não estava se sentindo confortável. E ele vai te tirar deste ambiente físico de opressão, onde você não vai ter mais um homem oprimindo você, mas ele não consegue tirar o demônio dentro de você, que você precisa tirar, independente da denominação, da bandeira pela qual você levanta o teu escudo. Não venha para cá com a ilusão de que eu vou me filiar ao Mevan e agora eu estou livre. Pode ser que seja livre do homem, mas pode ser que você não esteja livre de você. Jesus está falando para os fariseus, eles não entenderam nada. Eles estão dizendo assim, vocês estão dizendo que porque são filhos de Abraão, vocês estão livres? Não são nada. Vocês continuam escravos. E aí Jesus explica que a verdadeira escravidão não é aquela que escraviza o nosso corpo, mas daquela que escraviza a nossa alma. O escritor do Novo Testamento, ele diz assim, todo aquele a quem você presta obediência, a quem você se submete, esse se torna o Senhor da sua vida. O que ele está tentando dizer? Se o dinheiro governa a sua vida, se você presta obediência ao dinheiro, você é escravo do dinheiro. Se o seu temperamento governa a sua vida, o seu temperamento fez de você um escravo. São algemas internas e não algemas externas. Se os teus olhos estão presos, se tuas mãos estão presas, se os teus pés estão andando por onde não deve andar, você tem discurso livre, mas você é escravo. Porque tudo aquilo que domina você, tudo aquilo que governa você, é senhor da sua vida. E agora não estamos falando de pessoas, nem de estrutura. Estamos falando sobre um governo oculto, um governo difícil de assumir, um governo que está dentro da gente e a gente consegue conviver com ele, bota ele num cantinho da nossa vida assim, e eu consigo conviver porque, primeiro, ninguém sabe aqui na terra. Segundo, a gente acha que antes da gente morrer, a gente vai dar um jeitinho nisso, então dá para conviver por um tempo. É mentira. É mentira. Quando Jesus repreende aquele homem rico, que construiu celeiros para guardar o seu tesouro, não é só dinheiro, tesouro. E ele falou assim, rapaz, agora você morreu, para que serve tudo isso que você guardou? Às vezes a gente tem alguns tesouros guardados, mas esses tesouros não têm valor nenhum, que são tesouros nossos, não são tesouros do céu. Jesus traz esse discurso aqui para um grupo de judeus que criam nele. Gente que já era convertida, gente que já tinha aceitado a palavra dele, gente como eu e como você. Não era uma conversa para gente incrédula, não era conversa para escravos do pecado capital, era conversa para gente que se achava livre, e falsamente se achava livre, e não conseguia assumir que era escravo. Gente prepotente, que olhava para si como um vencedor, mas que no dia em que ele tivesse que prestar conta, ele seria achado como perdedor e devedor. E essa palavra de Jesus daqui, na verdade, era uma advertência no sentido de chamar a atenção e dizer assim, queridos, por favor, não é porque você não prostitui mais, não é porque você não rouba mais, não é porque você não vende mais droga, não é mais traficante, que você é livre. Agora que você se libertou dessas grandes coisas, você precisa começar a se libertar das pequenas coisas, porque você vai ser salvo.
através dessa liberdade que há em você. Por isso a palavra que Deus colocou no meu coração, eu creio que ela se torna relevante para a minha vida e relevante para a sua vida, porque ela vai falar daquilo que está dentro da gente, aquilo que a gente precisa. Eu quero pegar um aspecto só um aspecto, existem tantos aspectos da palavra que poderiam ser tratados nessa manhã. Mas eu quero pegar um aspecto que tem aprisionado muitos líderes e muitos liderados: relacionamento. Principalmente relacionamentos ministeriais. Tem muita gente que prega liberdade, mas é um verdadeiro prisioneiro. Pastores de estruturas monstruosas, que vêm pregar sobre liberdade, mas quando você conversa com eles, eles são escravos de um liderado que ele treinou e abandonou ele, e ele nunca perdoou. Escravo. Você conversa com algumas pessoas que serviram grandes ministérios, e que saem de lá e dizem assim: eu sou livre. Mas quando você vai conversar, ele se libertou da estrutura, mas é escravo porque deixou um relacionamento mal resolvido com a sua liderança, e se tornou escravo daquele relacionamento, se tornou devedor daquele relacionamento, e é escravo, não é livre. Uma das grandes prisões ocultas, não assumidas nos dias de hoje, dentro da igreja, são relacionamentos mal resolvidos. Talvez você, como eu, já tenha passado por mais de uma igreja. Eu já vivi algumas crises por isso. Eu sou fariseu demais para admitir que eu mudei de time. Eu nunca vou torcer pelo Fluminense porque eu sou Flamengo. Embora o pastor Luiz ore dia e noite por isso. Se torcer para o Flamengo me levar para o inferno, eu vou virar Fluminense. Chega uma hora que as coisas celestiais precisam ter mais valor do que as coisas materiais na vida da gente. Eu creio que está chegando um tempo, e é onde Deus me deu um tema para essa mensagem. O tema dessa mensagem é acertando as contas. Acertando as contas. Não sei se você sabe que no céu você tem uma conta corrente. Quando eu era pequenininho, eu aprendi na igreja que lá em cima, né, está tudo escrito, cada ato, cada coisa. E você tem um crédito e um débito lá em cima, né? Tem um crédito e um débito. E nós vamos ter o dia do acerto de conta lá em cima, não é verdade? Mas se a gente conseguir acertar as contas aqui embaixo, é melhor do que acertar as contas lá em cima. E Deus me levou a uma carta, talvez a menor carta, ou uma das menores cartas da Bíblia, um dos menores textos da Bíblia. E com base nessa carta tão preciosa, eu quero conversar com você a respeito de acertar contas de relacionamento mal resolvidos, principalmente ministerialmente falando. Seja você o pastor que perdeu um liderado, ou um liderado que deixou o seu pastor. Abra sua Bíblia em Filemon. Você não sabe onde está? Talvez você nunca tenha lido. Fazendo um parênteses aqui, eu fico estarrecido quando eu descubro que tem muitos pastores que não leram a Bíblia inteira. Se você nunca leu a Bíblia inteira, a Bíblia não é importante para você, só é importante os textos que lhe interessam para você pregar. Eu conheço muitos pastores que nunca leram a Bíblia inteira. Começa a ler Levítico e Deuteronômio e cansa, e pula, porque você acha que ali não tem nada para você. Aí você está fazendo o quê? Você está em cima de textos que possam trazer
fundamentos para você pregar uma boa mensagem. Aqui está a palavra, integralmente a palavra. E você vai descobrir que até na genealogia existem princípios poderosos. Queridos, eu sou um apaixonado pela palavra de Deus, apaixonado. Eu tive que migrar um pouco, porque se eu tivesse que optar entre a oração e a leitura, era tranquilo. Eu leio a Bíblia por horas e oro por minutos. O meu desafio é me tornar um homem de oração. Ainda não sou, mas vou me tornar. Eu amo a palavra. E eu gosto de pregar a palavra, não gosto de inventar moda. E também não gosto de gente que inventa moda. Eu também não gosto de gente que usa o texto como pretexto para mandar recado. Púlpito não é lugar de mandar recado. O que eu estou fazendo aqui não é mandando recado. O que eu estou fazendo aqui é uma instrução que Deus deu à minha vida, segundo aquilo que está na palavra, e eu quero dividir com você, para que você possa tentar viver como eu estou tentando viver aquilo que Deus me revelou. Filemão, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Se você nunca leu, vai ler toda a carta de Filemão agora. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e seu irmão Timóteo, ao amado Filemão, que também é nosso cooperador, colaborador, mas também a Áfia, que nome bonito, a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está na tua casa, graça e paz. Guarde essa palavra, graça e paz. Paulo está dizendo assim, o que eu quero para a sua vida é graça e é paz. Fala comigo, graça e paz. Não é, diga assim, não é só graça. Tem muita gente buscando graça, mas não quer paz. Tem muita gente buscando graça, mas não busca paz. Principalmente paz com pessoas. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, estando ciente do Teu amor, diga assim, amor, e da Tua fé, diga fé, para com Jesus e para com os santos. Para com o Senhor Jesus e para com os santos. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de Ti nas orações, porque estou ciente de que amas a Jesus, mas também amas as pessoas. Para que a comunhão ou a comunicação da sua fé se torne eficiente. Não é só ter fé, tem que saber comunicá-la. Pelo pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo Jesus. Pois, irmão, Paulo só preparou o ambiente aqui. Tive grande alegria e conforto no teu amor, porque o coração dos santos tem sido reanimado. Pessoas têm sido animadas por seu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, de dar ordem a você, naquilo que te convém, todavia prefiro solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, velho e até agora, prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-vos, peço-te, em favor do meu filho Onésimo, que gerei nas minhas algemas. Ele antes te foi útil, atualmente, ele também é útil, tanto para mim, quanto para você. E eu envio de volta em pessoa. E quero dizer que quando ele está indo também o meu próprio coração com ele. Eu queria conservá-lo comigo. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que no teu lugar me sirva nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Entretanto, nada porém quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha ser por obrigação, mas venha ser por liberdade, por escolha. Pois acredito que ele veio se afastando de ti temporariamente, ele veio a ser afastado de ti temporariamente, para que o recebas de forma permanente. Não como escravo,
Antes, muito acima de escravo, como irmão preciosíssimo, caríssimo, como irmão amado, especialmente a mim, e com maior razão a ti, quer na carne ou quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, se você tem consideração por mim, recebe-os como se fosse a mim mesmo. E se por acaso algum dano ele te fez, ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho os escrevo, e eu pagarei, para não te alegrar que também te deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima o meu coração em Cristo Jesus. Certo estou da tua obediência, e eu escrevo sabendo, crendo, que farás mais do que eu estou te pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-te também, pousada, querido, guarda isso. E da mesma forma, juntamente, em algumas versões diz juntamente com esta atitude, prepara-me, pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituídos, irei estar convosco, voltarei a estar com você. Saúdo-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos no vosso espírito. Amém. Pronto, Filemão. Querido, isso aqui é uma figura alegórica. Isso é uma carta que Paulo escreveu para Filemão, e sucintamente falando, Filemão era gente boa, cara. Filemão era ponta firme. Vocês vão ver aqui. E ele era senhor, ele era um homem rico, e ele tinha um escravo, ele tinha um servo. Ele tinha alguém que servia a ele. Alguém que servia a casa dele. Chamava-se Onésimo. E a Bíblia não descreve por que razão Onésimo não aguenta pressão e vai embora. No meio do caminho, Onésimo é preso, também ninguém sabe por que ele foi preso. Ele vai parar dentro da cadeia onde Paulo estava. E eu tenho a impressão, embora o texto não diga isso, que Onésimo já conhecia Paulo, porque Paulo frequentava a casa de Filemão. E se Onésimo era servo na casa, ele também conhecia Paulo, até de convivência na própria casa do seu senhor. E de repente aquela surpresa na cadeia, Paulo preso, Onésimo preso, os dois se encontram, olham um para o outro. Eu acho, usando a minha imaginação santificada, o que é a minha imaginação santificada? Já falei ontem para vocês, é aquilo que eu imagino que foi, mas não está escrito. Eu imagino que Onésimo baixou a cabeça assim e falou: Jesus tinha que ser preso junto com Paulo, envergonhado por aquilo que ele fez, envergonhado pela sua atitude. O texto não deixa claro, mas a impressão que eu tenho é que, em vez de Paulo meter o dedo na cara dele e falar assim: seu fugitivo, sem vergonha, Paulo ganha o coração dele, leva ele a entender o erro que ele cometeu, leva ele a entender que aquilo que ele fez foi errado, que as decisões que ele tomou em relação ao seu senhor, ao seu líder, não foi uma boa decisão. E Paulo descreve, está escrito isso, que Onésimo caiu em si, entendeu o seu erro, e ele percebeu que, embora ele fosse livre da presença de Filemão, ele era escravo da decisão que ele tomou e da forma como ele tomou aquela decisão. Ele estava preso a Filemão, não mais fisicamente, mas estava preso emocionalmente e espiritualmente. E Paulo descreve nessa carta que esse encontro com Onésimo na cadeia fez com que Onésimo agora se tornasse livre na alma. Tão livre que ele mesmo foi a própria carta levada ao seu senhor, dizendo assim: eu me arrependo. Ele não mandou recado, ele foi até lá.
Ele foi com a sua própria vida, com uma recomendação, dizendo assim: está aqui, estou de volta. Vou pagar o que eu te devo. Essa é a história, resumidamente falando. Eu consigo enxergar aqui, entre algumas aplicações, usando uma figura alegórica de personagens, que Paulo, neste texto, ele pode representar a pessoa de Cristo, como o libertador da alma daqueles que estão aprisionados. Eu vejo Filemon como o líder espiritual, pastor sênior da igreja, líder do presbitério, apóstolo dos apóstolos. E eu vejo Onésimo como um membro do ministério. Alguém que serviu naquela casa por um tempo, foi útil por um tempo, Paulo declara isso, foi útil por um tempo, serviu naquela casa e esteve debaixo da tutela do governo, da mentoria, do pastoreio de Filemon, e agora não aguentou e deu linha na pipa, foi embora. Paulo representa Cristo, Filemon representa o líder espiritual, Onésimo representa o liderado. Então essa carta tem uma aplicação para a minha vida e para a sua vida, que de alguma maneira você se encaixa nesse troço. Ou você é líder ou você é liderado. E essa carta traz orientações tanto para quem é líder como para quem é liderado. Essa carta é para libertar líderes de liderados que o feriram e para libertar liderados que líderes o feriram. Essa carta é uma carta libertadora. Libertadora. E se você entender aquilo que está escrito nessa carta, verdadeiramente sereis livres. Eu acho que cabe aqui uma reflexão: a quem você está preso? Você tem que responder para você. Como líder, qual foi o liderado que te feriu e ele continua preso no teu coração, que você ainda não liberou? E se alguém tenta liberar ele e libertá-lo, você mete o dedo assim: não pode, porque ele ficou me devendo. Preso, prisioneiro, discurso de livre, mas preso na alma. Filemon estava preso a Onésimo. Ou de repente você é o liderado injustiçado, que não aguentou a pressão dos anéis que você teve que beijar, ou da estrutura do tacão do teu faraó antigo, e você não aguentando aquilo ali, você deu linha na pipa, e você, humanamente falando, tem todas as razões do mundo por ter deixado aquela estrutura. Mas quando você sai de lá sem acertar, você saiu fisicamente, mas você está ligado, você é um escravo daquele lugar onde você estava. Pouquíssimas vezes eu vi separações que juntamente com a separação foi a liberdade. Eu conheço muita gente, e talvez uma grande parte esteja me ouvindo nessa manhã, de pessoas que estão presas a liderados que o traíram. Pessoas que nós investimos por muito tempo. Demos a nossa vida, demos a nossa casa, demos o nosso ombro, deixamos deitar no nosso quarto, tiramos da sarjeta, colocamos ao nosso lado com honra, e de repente o que recebemos foi distanciamento, traição, separação. E a gente acha que por causa dessa traição nós temos direito de continuar presos. Ledo engano. Aí você sobe para pregar. Irmãos, você é livre! Você canta: livre sou. Mentira. Você pode ter se livre do diabo externo, mas continua preso com o diabo interno.
Deixa eu falar para você as características de Filemão. Talvez, quem sabe, a gente se identifique com algumas delas, como líder. A Bíblia fala que Filemão, ele, em primeiro lugar, ele era um cooperador. Versículo 1 fala a respeito disso. Ele diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, ao meu irmão Timóteo, e meu irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Filemão era um bom cooperador. Quando Paulo usava essa expressão, cooperador, ele falava sobre pessoas fiéis, pessoas que não só cooperavam no passado, mas continuavam cooperando. Porque quem cooperou com Paulo no passado e traiu Paulo, Paulo metia a boca também. Mas a gente está falando de um homem cujo o serviço, cujo coração é um coração de servo. Não está falando para um cara de coração duro. Está falando de alguém que é cooperador. Depois ele diz assim, outra qualidade, que também é conhecido pelo seu bom testemunho. Olha o que diz aí o versículo de número 5. Estou ciente do teu amor e da fé que tens com o Senhor Jesus e todos os santos. Resumo da história, a turma falava bem dele. Ele era o cara. O apóstolo Filemão. Toda vez que falava de Filemão, diz assim, cara, o cara é um cara joia, um cara amoroso, um cara cheio de fé. O testemunho que ele tinha das pessoas era um bom testemunho. Não era aquela pessoa que se questionava a sua integridade, a sua idoneidade, o seu amor para com Cristo nem para com os santos. Paulo está dizendo assim, eu tenho ouvido bom testemunho, você é um bom líder, eu tenho ouvido bom testemunho a teu respeito. Terceira qualidade de Filemão, ele era cheio de amor. Versículo 5 fala isso. Ele diz assim, eu tenho ouvido falar a respeito do seu amor. Mas querido, deixa eu explicar algo para você. Paulo é muito sábio quando ele escreve do seu amor pelo Senhor Jesus e pelos irmãos. Querido, eu não entendo como é que pessoas amam a Deus, mas não amam pessoas. Aliás, quem vive assim e diz eu não gosto de pessoas, tem que ler a carta de João, o apóstolo do amor. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você se faz mentiroso. E não há verdade em você. Deixa eu contar um segredo para você. Ministério não se faz de púlpito. Ministério se faz de relacionamento. Esses dias conversando com uma pessoa, ele falou assim, não, eu não aguento gente não. Por isso eu vou para o monte, fico no monte orando, me consagro, e depois eu desço para pregar. Eu falei que isso está no lugar errado, você viria virar padre, vai para um mosteiro, se isola, fica lá em cima. Querido, ministério não se faz só do meu relacionamento com Deus, mas ministério se faz do meu relacionamento com Deus, que se expressa no meu relacionamento para com o próximo. Aliás, foi isso que Jesus Cristo falou, quando Pedro, debaixo daquela glória, aonde aparece Moisés, aonde aparece Elias, ele vê aquela chapação, ele olha e diz assim, uau, é esse lugar, não vou sair daqui. Jesus fala assim, neca de catibiribe, aqui não é o seu lugar, aqui você é abastecido, porque lá embaixo está o teu ministério com pessoas. Eu não entendo o líder que se isola para buscar a Deus, mas não se apresenta para cuidar daqueles que Deus cuida. Eu não aguento chegar numa igreja e ver o pastor entrar na hora de pregar. Perdoe a minha revolta. O culto começa quando ele chega. E ainda tem a presunção dos irmãos. Vamos começar o culto. Já teve louvor, teve adoração, teve tudo. Para ele não valeu nada, porque ele chegou naquela hora. Querido, pastor tem que ter cheiro de ovelha, querido.
Se você não quer ter cheiro de ovelha, só quer ter cheiro de pastor, só quer ter cheiro de função, você está no lugar errado. Volta para a igreja católica e vai se enfiar no mosteiro, porque lá você vai ficar só com Deus. O seu amor, que é demonstrado por Cristo, é expresso pelo que você ama as pessoas. Você não tem como dizer que ama Cristo se você não ama gente. Por isso que ele diz assim: tenho ciência do teu amor por Jesus, mas também pelos santos. Filemão era o cara. Filemão era o cara. Aquele cara que ia para a presença de Deus, tinha o seu tempo, com o propósito de se edificar e poder descer para edificar pessoas. Não como pregador, mas como irmão. Querido, deixa eu contar um segredo para você. Antes de nós termos pastor, apóstolo, profetas, evangelista e mestre, nós somos irmãos. E a hora que nós perdermos essa característica de irmão para sermos só pastores, nós estamos fora daquilo pelo qual fomos chamados. Antes de ser pastor da igreja que Deus me deu para cuidar, eu sou irmão de cada membro, do mais ajustado ao mais enrolado. É meu irmão do mesmo jeito. Daquele que me aplaude e daquele que me joga pedra, eu sou irmão do mesmo jeito. Uma vez perguntou: pastor, você consegue orar por esses caras enrolados? Eu falei: querido, desculpa, eu não tenho opção. Quando você entende, Samuel estava revoltado com o povo, porque o povo queria um rei. Ele chega diante de Deus: o povo me rejeitou. Aí Deus falou: que é isso, rapaz? Você só me representa. Eles não rejeitaram você, eles me rejeitaram quando rejeitaram a sua autoridade. Você está chorando por quê? Você não foi rejeitado. Eu fui rejeitado. Porque quem rejeita uma autoridade, rejeita quem estabeleceu ele. Eu gosto de falar sobre autoridade espiritual. Cada vez que eu pregar, eu tenho vontade. Estou escrevendo um livro sobre autoridade espiritual. Aí Samuel está lá se queixando: me rejeitaram. Eu falo: não, rapaz, acorda, rapaz. Você só é meu embaixador, você só me representa, você não é nada, não. Aí Samuel cai em si e ele faz uma declaração. Chega diante do povo e diz assim: ai de mim, se eu pecar contra Deus, deixando de orar por vocês, liderados encrencados. Ele está dizendo que se você deixar de orar, é pecado. É fácil orar por pessoas que te aplaudem, que te aprovam. Mas se você for para Hebreus, você vai descobrir que o escritor diz o seguinte: que você tem que orar pelas pessoas, ou com alegria, ou com tristeza, mas você precisa orar. E ele estabelece a submissão como uma oração por alegria. Quando você tem alguém submisso, você ora com alegria. Mas quando você tem uma pessoa rebelde, você não pode orar, só que você ora com peso. Você vai entender isso. Em outras palavras, o que eu estou tentando colocar para você é que pessoas difíceis talvez sejam aquelas que mais precisam das nossas orações. Esse texto fala de um homem cheio de amor, mas como terceira característica de um bom líder, ele era cheio de fé. Um homem cheio de fé. Agora, querido, desculpa, fé em quê? Você é cheio de fé em quê? Fé que Deus pode usar a sua Bíblia? Fé para orar por uma pessoa, para ela ser curada? Fé para pregar uma boa mensagem? Lucas capítulo 7, Jesus elogia a fé de um centurião. Mas se você observar, ele não elogiou a fé do centurião, porque o centurião creu que ele podia curar o seu servo. Lucas capítulo 7 descreve que Jesus elogiou a fé daquele centurião, porque ele entendia o princípio da autoridade que estava sobre Jesus. O texto diz assim: quando Jesus vai à casa do centurião, por pedido do centurião, o Senhor disse: eu não sou digno que vás à minha casa,
Basta que mandes uma palavra. Preste atenção, ele está dizendo assim: Jesus, você não precisa ir lá, porque não é a imposição física da sua mão que vai curar o meu servo. Não é a sua presença física que vai curar o meu servo. O que vai curar o meu servo é a sua submissão a Deus. Por isso que ele diz assim: se você não precisa da minha casa, porque basta uma palavra e o meu servo será curado. Aí ele diz: porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Ele começa a descrever aonde estava a crença dele no poder de Jesus para curar. Ele estava assim: porque eu sou um homem sujeito à autoridade. E porque eu sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho autoridade. E eu digo aos meus servos: vai, ele vai, vem, ele vem, faz, ele faz. Ele está dizendo assim: a minha autoridade é fruto da minha submissão. E eu creio que o Senhor é submisso a Deus. Por isso, o Senhor não precisa impor as mãos sobre o meu servo. Basta que o Senhor dê uma palavra. Assim como eu dou uma palavra para os meus servos. E os meus servos me ouvem, porque eu sou submisso à minha autoridade. Eu creio que a sua submissão a Deus é suficiente para que você dê uma palavra e o meu servo seja curado, sem que você vá lá. Eu digo, esse centurião estava dizendo assim: a fé que aquele homem tinha, não era fé no poder de curar, era fé no princípio de autoridade que Jesus vivia. E por causa disso, ele tinha autoridade para curar com uma palavra só. Fé em quê, queridos? Que tipo de fé você tem? Nós, pastores, e eu me incluo nesse rol, eu quero dizer para você que eu amo ser pastor, tá? Eu amo ser pastor. Tenho orgulho de ser pastor. E eu faço das palavras do pastor Luiz Hermínio as minhas palavras. Certa ocasião perguntaram: Luiz Hermínio, eu estava presente numa mesa, se você não fosse pastor, você seria o quê? Ele falou assim: diácono, porque já já eu ia virar pastor. Se eu não fosse pastor, eu queria ser diácono. Sabe, queridos, a nossa autoridade, a nossa fé, não é o quanto Deus pode nos usar por aquilo que pregamos, mas quanto Deus pode usar por aquilo que nós somos. A fé de que aquilo que eu sou tem mais autoridade no mundo espiritual do que aquilo que eu falo. A fé de que minha vida, ela fala mais alto que as minhas palavras. E que algumas curas vão acontecer na igreja. Não porque eu recebi um choque e agora eu vou orar, as pessoas estão curadas. Mas uma vida reta, de submissão a Deus, me dá autoridade para declarar cura sem tocar nas pessoas, e elas serão curadas. Eu creio que está chegando o tempo onde o ministério de cura, será mais do que um dom para um fim útil naquele momento, um revestimento de poder para uma hora. Mas estou chegando um tempo que eu creio que curas acontecerão por causa da sua vida com Deus. E por causa das suas declarações. Deus vai honrar as suas declarações. Mesmo que naquele momento você não esteja empoderado por um dom sobrenatural de cura. Eu creio que a submissão a princípios de Deus, a fé, é a maior autoridade que você tem para estabelecer qualquer coisa nessa terra. Então não me fale de fé com uma expressão de algo que todo mundo vê. Me fale de fé com a expressão de algo daquilo que você crê. É o que você crê e o que você se torna, que é a maior autoridade que você tem para declarar o quanto você tem fé. Com isso eu estou dizendo, queridos, não me fale sobre perdoar, se você não está disposto a fazê-lo. Não me fale sobre reconciliação, se você não está disposto a reconciliar pessoas dentro do teu coração, que você está aprendendo até o dia de hoje. Não me pregue aquilo que você não quer viver. Assim como o pastor Fernando, um tempo atrás, passamos por muita luta na vida da nossa família, principalmente na enfermidade da minha esposa. E no momento em que eu estava em crise, questionando inclusive a minha autoridade, eu ouvi uma palavra que marcou meu coração, onde um pastor, que eu não tenho acesso a ele, mas estava ouvindo ele pregar, ele usou uma expressão do livro de Jó. Ele pregou sobre aquilo entrou muito forte. E ele disse assim:
A pregação dele era sobre esse tema. Com as mesmas palavras que você consolar-te muito, consola-te a ti mesmo. Ele estava dizendo assim, queridos, é muito fácil você usar palavras para consolar outros. É muito fácil você usar a autoridade que você tem para resolver o problema dos outros. Use a autoridade que você tem para resolver os seus problemas. É muito fácil aconselhar casais que estão se separando. Use as mesmas palavras que você usa para aconselhar os outros, para mudar o seu casamento. É muito fácil você tentar receber uma pessoa no teu gabinete e falar sobre paz e reconciliação. Difícil é reconciliar com aqueles que traíram você, com aqueles que injustiçaram você. Então, use as pregações que você tem feito para consolar pessoas, para vivê-las para você mesmo, no seu ministério, no seu chamado. Fé é isso. A fé é mais do que uma expressão sobrenatural de algo visível e apoteótico. A fé são princípios enraizados dentro de nós, que ninguém precisa ver, mas eles têm uma autoridade maior do que você imagina. Filemão era um homem cheio de fé. Aí Paulo faz uma oração, ele diz assim, mas eu oro para que essa expressão, para que esse amor que você tem, e para que essa fé que você tem, seja comunicado. Porque uma coisa é você ter fé, outra coisa é comunicar ela. Você possa comunicar esta fé às pessoas. Você percebeu que tem muita gente que a maior dificuldade é a comunicação? Deixa eu fazer um parênteses para você. Queridos, quando você estuda sobre comunicação, você vai descobrir que o responsável em comunicar é quem fala e não quem ouve. Eu vou dizer de novo. O responsável em comunicar é quem fala, não é quem ouve. Tem muita gente que fica cobrando, mas você não entende? Não comunicou direito. Eu vi uma ilustração que eu gostei demais. Diz que certo homem chegou numa praça e tinha um garoto sentado com um baita Rottweiler, com a mesa amarrada assim, estava ao lado do garoto. O homem gostava de cachorro, ele chegou ali, perguntou para o menino, rapaz, o seu cachorro morde? O menino falou assim, não. Aí o homem foi lá fazer um carinho no cachorro, o cara quase arrancou a mão dele. Ele chega para o menino e briga, rapaz, eu te perguntei, o seu cachorro morde? O menino falou assim, o meu não, esse cachorro não é meu. O meu é um poodle. Querido, nós erramos na comunicação. Nós chegamos para a pessoa assim, o seu cachorro morde? Não. Aí você mete a mão e é mordido, porque comunicou errado. O responsável de comunicar é quem fala, não é quem ouve. E se você for observar direitinho, assim como no casamento, o pastor José pode saber, sabe disso. O maior problema dos casamentos é a falta de uma comunicação eficiente. As pessoas até querem fazer uma coisa, só não sabem fazer, principalmente o homem. Assim também é nos relacionamentos ministeriais. As pessoas não sabem se comunicar. Essa é a comunicação errada. Então por isso que Paulo diz, eu oro para que você comunique bem aquilo que você tem. Ele estava dizendo, Filemão, você é um cara 10, você é um cara joia, você é um cara cheio de fé, cheio de amor, mas você não consegue comunicar bem tudo isso. Última característica de Filemão, como um líder eficiente, é que a Bíblia diz que ele era um promotor de acerto entre pessoas. Paulo diz assim, eu tenho informação, está no versículo 7, eu tenho informação de que por seu intermédio, a vida de pessoas são reanimadas. Resumo da história, alguém quebrou o pau, vai falar com o Filemão fala, rapaz, aí dá a orientação, a coisa fica acertada. Paulo estava só preparando o terreno para bater. Paulo estava dizendo assim, ó, um bom testemunho, cheio de amor, cheio de fé, precisa aprender a comunicar melhor a sua fé, mas eu sei que você é um cara que vive acertando o relacionamento. Todo mundo chega para perguntar, conversa com você, você resolve. Paulo só está preparando o terreno. Só preparando o terreno. Aí ele começa. Dito tudo isso, sabe aquela introdução, né?
conversando sobre tudo isso. Eu vou te mandar um cara. Eu vou te mandar um cara. Ele primeiro preparou o terreno, botou. Esta é a história do sanduíche, né? Você elogia o cara, deixa ele lá em cima. No meio você bota a repreensão e depois você termina dando uma amenizada. Mensagem boa é essa, né? Dá uma paulada no meio, dá uma alisada e depois fecha ela. Aí ele entrou na segunda parte, ele falou assim, ó, falando tudo isso, depois de dizer tudo isso a teu respeito, eu tenho uma proposta para te fazer. A proposta é o seguinte, eu vou mandar um cara para você. Esse cara é muito precioso para mim. Mas esse cara é encrencado. Ele já foi encrencado, aí fala de Onésimo. Se você é líder, talvez você tenha se identificado com algumas coisas na vida de Filemão. Agora eu quero que, se você é liderado, ou foi liderado de alguma maneira, eu quero que se identifique com a vida de Onésimo. A Bíblia não descreve o que Onésimo fez. A Bíblia não fala sobre o que Onésimo fez, mas eu imagino que a coisa não ficou bonita, não. Para Paulo ter que mandar o cara de volta, a coisa ficou feia. O que Onésimo fez, possivelmente seria condenado por qualquer pessoa que ouvisse a história. Não sei se foi um pecado, não sei se foi uma traição. A Bíblia não fala sobre o que Onésimo fez. A gente só sabe que a coisa ficou preta e ele foi embora e Filemão ficou bravo. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós lidamos com pessoas e pessoas são falhas. E como liderados, nós precisamos entender o seguinte: nós damos o lugar errado aos nossos líderes. Eu vou dizer isso com muito temor. Nós damos lugar errado aos nossos líderes. Ouça o que eu vou dizer para você. O nosso líder espiritual não é o nosso modelo. Eu vou repetir. O nosso líder espiritual não é o nosso modelo. O nosso líder espiritual é o nosso exemplo. Porque modelo só tem um: Jesus Cristo. Sabe qual a diferença entre modelo e exemplo? Modelo é uma forma, um molde. Modelo é um molde que é reproduzido identicamente, do qual tem que ser igual. E é infalível. Agora, exemplos podem ser bons e podem ser ruins. O problema é que quando nós colocamos pessoas que deviam ser exemplo no lugar de modelos, nós vamos ficar chateados quando eles não forem perfeitos para nós. E muitas das nossas decepções é porque nós colocamos pessoas que deviam ser exemplos no lugar de modelo. O teu líder espiritual não é o teu modelo é Jesus Cristo. O teu líder espiritual, eu tenho uma boa notícia, ele vai errar com você. Eu gosto de uma situação que o pastor Luciano Subirá falou uma vez e entrou no meu coração. Ele falou assim: algumas vezes, quando eu vou receber os novos membros da igreja, eu digo para eles assim: queridos, eu quero assumir um compromisso com você. Eu assumo um compromisso de que eu vou errar com você. Recebendo os membros novos. Eu prometo que eu vou errar. Mas eu vou me esforçar muito, só para errar erro novo. Só erro novo, erro velho não. Ele está dizendo o seguinte: querido, não me ponha como modelo, porque você vai se decepcionar. Olhe para mim, porque eu estou tentando imitar a Cristo. E eu posso ser um bom exemplo na sua vida. Muitas das nossas decepções é que nós colocamos líderes no lugar de Jesus. E a gente sai e fica ruim. E muitas das vezes que nós estamos decepcionados com pessoas, é porque nós colocamos eles no lugar que não devíamos colocar, que só Jesus devia estar lá. Uma vez eu vivi uma crise na minha liderança. Aconteceu algo que marcou o meu coração, e eu estava muito chateado por uma injustiça que havia sido cometida. E eu fiquei tão chateado com aquele fato, que eu me comprometi com Deus que aquela noite eu não ia dormir enquanto Deus não me revelasse aonde estava aquele negócio. Porque era uma injustiça, era uma inverdade que o meu líder tinha falado. É uma coisa tão absurda, não convém contar.
E eu entrei em oração e comecei, Deus, o Senhor precisa me revelar. O Senhor precisa me revelar, por que é que isso aconteceu comigo? E lá pelas tantas da madrugada, Deus falou comigo. Sabe qual é o seu problema? O seu líder espiritual, ele ganhou um lugar tão elevado no teu coração, que você não precisa me ouvir mais. Só aquilo que ele fala tem valor. Você colocou ele no meu lugar. E eu usei a boca dele, com ato de injustiça, para você entender que acima dele estou eu. Na manhã seguinte, quando eu me encontrei com o líder, eu falei assim, muito obrigado, aprendi a lição. Ele não sabe até hoje por quê. Como liderados, muitas vezes, nós deixamos estruturas chateados, porque nós colocamos os nossos líderes no lugar de Jesus. E saímos de lá prisioneiros. Não somos mais escravos físicos, mas somos agora escravos da alma. Carregamos dentro de nós uma decepção, uma mágoa, e quando vamos falar, travamos os dentes, né? E damos aquele discurso que não, foi tudo acertado. Verdade? Responda para você mesmo, verdade? Não é o que você fala, é o que está aí dentro. Eu tenho ouvido muita gente falar que saiu bem, mas se você mexer direitinho lá e der corda, você vai descobrir que tem bem nada, está preso, está escravo. Agora, queridos, eu quero concluir essa mensagem trazendo algumas orientações práticas, e é aqui que eu quero que você pegue não só um diagnóstico, mas o remédio. E Paulo dá o remédio em Filemão nessa carta. Paulo começa a falar uma coisa preciosa e ele coloca sobre como lidar com essa questão da pessoa problemática e dos relacionamentos problemáticos. Como lidar com situações de conflitos. Primeiro, Paulo fala que, irmãos, nos conflitos, nós temos a oportunidade de mostrar quem é maduro. Nos conflitos, nós temos a oportunidade de mostrar quem é maduro. Esses dias, um dos nossos líderes veio para mim se queixando. Fulano é rebelde, porque não sei o quê, também botei ele para fora, fiz aquilo, outro, tal. Porque ele falou alto comigo, eu falei alto com ele. Eu falei, tonto. Deixa eu contar um segredo para você, querido. O teu liderado, ele é liderado. E ele vai errar. Agora, quando você erra em cima do erro dele, o teu erro foi pior, porque Deus te colocou no nível aonde você não precisa mais errar como liderado. Se você reage no mesmo naipe de um liderado, você é fraco. Fraco. Querido, é isso que Jesus tentou falar. Se alguém lhe bater na face, se alguém lhe ferir, você já é suficientemente maduro, ou devia ser suficiente maduro, para não devolver o tapa. Porque quem te bateu é fraco, é criança, é imaturo. Agora você é líder, e aí está na hora de você provar se você é tão criança como ele, só tem a posição de líder, ou se você é líder de verdade. O que está em questão num conflito não é a maturidade de quem errou, porque por ter errado é imaturo. É como você vai lidar com o erro daquele que errou com você. Se você devolve no mesmo naipe, você é tão criança, tão imaturo que ele, só está numa posição diferente. Conflitos são oportunidades para vermos a nossa maturidade ou a nossa infantilidade. Tem muita gente que tem posição elevada, mas não passa
de uma criança imatura. E a manifestação dessa imaturidade é quando alguém toca no calo dele. Eu sou assim mesmo, bateu, levou. Criança. E a impressão que eu tenho é que você está no lugar errado. Se você não é capaz de lidar com a injustiça, com a traição, você ainda não está preparado para ser líder. Ouça o que eu vou dizer para você. Enquanto você não aprender a lidar com a solidão, enquanto você não aprender a lidar com a injustiça, você não está preparado para ser líder. Querido, me perdoe. Infelizmente, você vai ser traído. E você precisa se preparar para isso. Você não pode se abater porque alguém te prejudicou. Se você entender a sua posição de autoridade, o que Deus falou para Samuel, quando alguém prejudica você, quando alguém vai contra você, ele está indo contra aquele que te estabeleceu, você só é um instrumento. Sabe qual é o problema, querido? É que nós não estamos mortos. Você pregou demais sobre isso. Repita comigo, morto. De novo, morto não tem reputação. Diga assim, morto não tem reação, porque está morto. Diga assim, se alguém se diz morto, mas reage a uma injustiça, é porque está vivo. Pessoas podem e provavelmente vão nos causar danos. Assim como nós já causamos danos a pessoas e a Cristo. Quem aqui nunca causou dano para o reino? Só que aquilo que o irmão fez tem um valor muito mais elevado do que aquilo que eu fiz. Quando você olha para você e você analisa quantos danos você causou para Deus. Querido, esses dias eu estava nos Estados Unidos, o pastor o irmão estava comigo lá. Agora, semana passada. Eu botei dois pastores, discípulos para pregar, o pastor Johnny e o pastor Adson. E como o fuso horário era diferente, eu pude assistir a mensagem. Queridos, em todos os anos de ministério, nunca tivemos cultos tão avivados como aqueles 2 cultos da manhã e da noite. Rapaz, os meninos sapecaram, quebraram tudo. A glória veio sobre a casa. Eu estava nos Estados Unidos, que Deus chorava com a presença de Deus. Me alegrei profundamente, que bom, os pastores estão bombando. Quando terminou o culto, o Espírito Santo falou para mim assim: você vai voltar, não vai atrapalhar o que os meninos estão fazendo, não estraga não. Aí eu descobri, querido, que o estorvo sou eu. Obrigado pelo seu aplauso. É a única hora que eu não queria que você me aplaudisse. Até agora ninguém deu um amém. Agora quando eu falo daquilo, das minhas mazelas, se aplaude. Muito amigo. Eu não sei quanto a você, querido, mas para mim serviu. Eu voltei e falei assim: Senhor, eu estou falando sério com você, eu não estou brincando. Para parar isso que os meninos começaram, eu não quero voltar. Quarta-feira, antes de vir para cá, eu fui ao culto. Eu não ia pregar. Irmão, pensa na glória de Deus. Culto de quarta-feira, São Paulo. Igreja cheia. O maior culto de quarta-feira que nós tivemos. E os meninos quebraram tudo. Sabe o que foi melhor? Eu entrei na vibe deles. E eu entrei e falei: Senhor, eu estou dentro. Eu estou dentro. Oh, eu estou dentro.
Eu fiz um compromisso comigo mesmo diante de Deus. Eu não vou ser estorvo daquela turma lá. Eu não vou parar. Obrigado pelo seu glória a Deus. Cuidado para não ser livre no físico, mas ser preso na alma. Filemon, ele era livre das cadeias físicas, mas era preso a Onésimo. Onésimo se tornou livre pela rebelião, possivelmente. Ele se tornou livre, mas era escravo. Paulo, nesta carta, representado por Cristo, faz a seguinte recomendação: Onésimo, no passado já foi útil a você. Eu gosto do versículo número 11, quando ele fala assim: no passado Onésimo já foi útil a você. Sabe, queridos, por favor, entenda uma coisa. Se existe uma coisa terrível na vida de um líder e de um liderado, chama-se ingratidão. Não é porque o cara te traiu um dia que você vai ignorar tudo que ele te ajudou a construir. Você não pode ser julgado pelo seu último ato, mas pela sua história. Tem muita gente, queridos, que te pegou naquela época que você estava mal, estava começando a igreja e foi fiel, carregou cadeira para você, trabalhou, visitou, orou, foi teu companheiro, estava do teu lado, ajudou você a chegar onde você chegou. Hoje você está no lugar porque ele foi útil para você lá atrás. Mas um dia entrou um demônio no coração dele, ele te traiu, agora não tem valor? Mentira! Sabe o que Paulo fala para Filemon? Ei, acorda, rapaz! Ali atrás, Onésimo era o cara para você porque ele te ajudava. Só porque ele não te ajuda mais, agora ele não presta? Só porque não está mais no teu ministério, ele não presta? Só porque ele te traiu, ele não presta? Sabe qual é o maior problema de uma pessoa? É que você fala de um ato como se fosse um comportamento. Separe o que é um ato de um comportamento. Você pode ter um ato de pecado, mas isso não é você. Foi só um ato. Você pode ter cometido um erro, mas foi só um ato de erro. Mas você não é mau caráter. Foi um erro. Você deu uma bobeira. 5 minutos o diabo te pegou. Aí você largou sua casa, traiu sua mulher. Você não pode julgar uma pessoa por um ato. O ato se corrige, o comportamento se forma. Sabe qual é o problema? É que nós rotulamos pessoas por atos, quando na verdade existe uma história que aquela pessoa construiu ao nosso lado. Não seja ingrato, porque ele já lhe foi útil. Agora a segunda coisa que Paulo fala é o seguinte: se agora ele não é mais útil para você, ele é útil para mim. Se você parar para pensar que Paulo representa Cristo, Cristo está dizendo assim: pode ser que ele não sirva mais para o teu ministério, mas continua servindo para o reino. Entendeu? Entendeu o que eu te falei hoje de manhã? Luiz falou as 2 palavras em inglês que ele conhece. Yes, very good. Me too. Sabe o que ele diz assim, queridos? No passado, Onésimo foi útil para você. Só que agora, se você não entende que ele é útil para você, para te ajudar a construir, se você não é grato por aquilo que ele fez por você, ele continua sendo útil para mim. Ele não perdeu o valor porque deixou o teu ministério. Ele não perdeu o valor porque ele cometeu um erro. Aliás, querido, por gentileza, se você não é capaz de acreditar em gente encrencada, você tem muito que crescer. Jesus só arrumou gente encrencada.
Queridos, 1 Samuel 22 tem a maior lição para mim de um líder que entende o que é ser líder. A Bíblia diz que Davi, fugindo, entra numa caverna chamada Caverna de Adulão. Aliás, devia ser o nome da maioria das nossas igrejas, né? Que a gente é assim, né? Igreja Evangélica Caverna de Adulão. Só vem encrenca pra gente. A Bíblia diz que a primeira coisa que foi para lá foram os pais dele, os irmãos dele. Família e igreja é complicado. Sabe por quê, queridos? Sabe por que família e igreja é complicado? Porque as pessoas confundem intimidade com autoridade. Sabe qual é o problema da família? Às vezes de esposa, de irmãos, é que as pessoas confundem. Não é porque você é íntimo que você não tem que saber onde eu estou, no meu lugar de autoridade. Esse foi o erro de Miriam e Arão. Confundiu intimidade com autoridade. Achou que porque Moisés era irmão, podia falar o que quisesse. Cuidado. Você não pode falar do teu irmão se ele é tua autoridade. Cala a tua boca. Você não pode falar do teu marido, porque você conhece os defeitos dele em casa. Ele continua sendo autoridade. Você sabe qual é a maldição de Cão? A maldição de Cão foi ter visto o erro do pai. Erro do pai. Noé estava errado. Só que em vez de calar sua boca, ele botou o erro do pai no outdoor. Papai está pelado, bêbado. Recebeu uma maldição. A maldição dos cananeus. Mas a Bíblia diz que sem Jafé entraram de costas e cobriram a nudez do pai. Não estou dizendo para você encobrir o erro da tua autoridade, mas se você não pode ajudá-lo, cala a sua boca. Não confunda intimidade com autoridade. Não é porque você é casada comigo que você pode falar o que você quiser. Não é porque você é da minha família, foi gerado no mesmo pai que eu, você pode falar o que você quiser. Cuidado, porque Deus ouve. Leia lá, Números capítulo 12. A Bíblia diz que Deus ouviu a falação de Miriam e Arão e desceu e falou: vocês fiquem quietos, seus profetinhos de meia pataca. Com Moisés eu falo de cara a cara, vocês não, cala a boca. Querido, o teu líder tem um monte de defeito, mas continua sendo seu líder. Onésimo já tinha sido útil no passado. Só que agora ele não era mais útil no ministério de Filemon, mas ele continuava sendo útil no ministério do reino. Paulo diz: Onésimo errou, mas agora ele entendeu e decidiu servir a mim e a você. Eu estou encerrando. Ele diz assim: recebam. Engraçado como é crente que gosta de apanhar, né? Estou tentando parar e a turma não acaba não, não acaba não. Eu tenho pedido a Deus para aprender a bater com amor. Sabe por quê? Porque Ele só me corrige com amor. E toda correção que não é fruto de amor é autoritarismo. E amor também se manifesta pela forma de falar. Lembra que comunicação é responsabilidade de quem fala, não de quem ouve. Paulo dá uma instrução: recebam. 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 E Paulo explica por que ele queria receber. Versículo 16, ele diz assim: recebam agora, não mais como teu servo, mas como teu irmão amado. Se ele não serve mais para o teu ministério, ele continua sendo teu irmão. Ei! Se ele não serve mais para o teu ministério, ele continua sendo teu irmão. Recebe-o. Pastor, mas eu preciso botar ele para trabalhar comigo? Não. Não como teu servo, mas como teu irmão amado. Versículo 16 fala exatamente isso. Diz assim, ó: não já como servo, antes mais do que servo,
é seu irmão e, em particular, meu irmão. Recebe-o, porque agora ele não é só útil para você, ele é útil para nós dois. E depois ele diz no versículo 17: assim, pois, se me tendes por companheiro, olha que coisa linda, versículo 17, recebe-o como a mim mesmo. Cristo está falando assim: se você não é capaz de receber quem te traiu, recebe a mim no lugar dele. Ele me representa, eu estou mandando ele. E se ele está dizendo em outras palavras: se você rejeitar ele, você está me rejeitando. Se você não receber ele, você está me rejeitando. Querido, quantos de nós tem feito exatamente isso, rejeitado pessoas? A igreja, representada pelos seus líderes, elas têm habilidade de rejeitar pessoas que já foram aceitas no céu há muito tempo. Ministérios têm rejeitado os líderes que já estão validados por Deus há muito tempo, porque fizeram alguma coisinha com você lá. Paulo está dizendo assim: recebe-o. Se você não quiser receber ele por ele, recebe ele por mim, porque ele me representa. Eu estou te mandando ele, porque ele me representa. Se não é mais para estar no teu ministério, você precisa aceitá-lo como teu irmão. Sabe, queridos, eu falei uma vez para o apóstolo Luiz Hermínio, eu falei: sabe, a maior revelação de paternidade que Deus me deu, eu raramente prego sobre paternidade. Eu procuro viver mais a paternidade do que pregar sobre ela. E um dia, pensando sobre isso, algo especial me foi comunicado. E deixa eu dizer para você: sabe quando você tem certeza que você é pai? Deixa eu dar um check-up aqui para aqueles que se acham pais espirituais. Sabe quando você tem certeza que você é um pai? Quando você trata o seu filho espiritual com a mesma balança que você trata o seu filho natural. O que eu estou tentando dizer? O teu filho natural, ele já está perdoado antes de errar. O teu filho natural, se errar, ele já está pré-perdoado. Se você não tem este mesmo coração para com o teu filho espiritual, você não é pai. Pai é aquele que trata o filho espiritual com o mesmo valor, com a mesma equivalência do seu filho natural. Se você não é capaz de perdoar o erro do teu filho espiritual, ele não é teu filho, só é discurso de filho. E ele termina dizendo assim: e tem mais uma coisa, se ele te deve alguma coisa, eu tenho crédito suficiente, põe na minha conta. Se ele não pode te pagar, em outras palavras, Jesus está dizendo: eu já paguei por ele. E se Jesus pudesse falar alguma coisa aqui, mandava ele para aquela parábola do juiz, daquele irmão incompassível que foi perdoado de uma grande dívida, mas não conseguiu perdoar o seu conservo, que lhe devia um pouquinho. Não é capaz de admitir o quanto Jesus já pagou um preço por ele, que ele não quer pagar o precinho, porque o discípulo errou. Se você não consegue, querido, põe na conta de Jesus. Ele tem crédito. Agora, a cerejinha do bolo. A cerejinha do bolo dessa carta. A razão pela qual Deus me levou a pregar aqui. A razão pela qual Deus me levou a pregar aqui está nesse versículo aqui, ó. Esta é a razão. Versículo 21 diz assim: certo como estou da sua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Aí ele diz assim: juntamente com isso, repita comigo, juntamente com isso, de novo, juntamente com essa decisão, presta atenção, ele passou o tempo todo orientando Filemão a receber o cara encrencado. Eu não falei sobre a caverna de Adulão, né? A Bíblia diz na caverna de Adulão, só voltando um pouquinho,
que Davi foi para a caverna, seus parentes chegaram, e depois chegaram 400 homens encrencados, endividados, enrolados, está lá em 1 Samuel 22. Mas sabe o que me impressiona naquele texto? É a declaração de Davi. Ele diz assim: e Davi se fez chefe deles. Davi falou assim: eu vou liderar essa turma encrencada e acabou, sou eu assumo, ninguém quer, eu vou pegar essa turma encrencada. Eu gosto quando Davi diz assim, relata, né? Seus pais, seus irmãos, a família chegou, e depois 400 encrencados, endividados, enrolados, amargurados de espírito, e Davi se fez, ninguém pediu. Ele fala assim: eu vou fazer dessa turma os maiores valentes que a Bíblia conhece. Lê o relato de 1 Samuel, capítulo de número 25, onde fala sobre os heróis de Davi. 29, sem saber quem eram esses caras no passado, é muito fácil. E Samar, que pegou a espada, botou na mão, e não sei quem. Queridos, essa turma toda não valia nada em 1 Samuel 22. Só se tornou alguma coisa porque Davi se fez chefe deles. Quer um bom ministério? Cuida de gente encrencada, enrolada, endividada e amargurada de espírito. Porque essas pessoas, quando se converterem, serão os maiores valentes que você terá no teu ministério. Recebe-o! Recebe-o! Só que juntamente com isso, juntamente com essa decisão, preste atenção aqui. Juntamente com esta decisão, se você tomar esta decisão, se você decidir receber Ele, se você decidir trazê-lo de volta, se você decidir se libertar, se você decidir ser livre, juntamente com esta decisão, prepara, porque eu vou te visitar. Ei, você não entendeu? Você não entendeu? Você não entendeu? Você não entendeu? Paulo representa Cristo. Paulo representa Cristo. E ele está dizendo assim: se você for capaz de perdoar, eu te visitarei. Ei, peraí. Como diz o apóstolo Hermínio, baixa o trem de pouso, calma. Ele está dizendo o seguinte: muito avivamento está retido na igreja por causa desse tipo de relacionamento que está prendendo você. Jesus não está visitando alguns ministérios por causa dessa prisão emocional. Se você for capaz, juntamente com esta atitude, prepara, porque eu visitarei a tua casa.